É muito bom esse tempo que a gente passa como igreja, cantando a Deus. Talvez para algumas pessoas esse momento é apenas só um adereço do culto, mas na verdade esse momento é um elemento essencial do culto. O Senhor, através da sua palavra, Ele demonstra esse interesse que a sua igreja cante para Ele, né? E nós como igreja, nós precisamos cantar para Ele. Imagina no céu, né? Esse lindo coral cantando junto com os anjos, junto com os anciãos. É maravilhoso. Amém? Vocês estão aí ainda? Queria já começar. Como eu já tenho falado aí de costume algumas vezes, irmãos, não há nada mais grandioso, não há nada mais grandioso na vida do que o Evangelho. E eu sei que você já quase está cansando de me ouvir falar a mesma coisa, mas eu vou continuar falando isso por muito tempo. Espero que toda a minha vida. Não há nada maior, mais grandioso do que o Evangelho. Nunca vai haver algo maior do que isso. A maior motivação, e na verdade a única motivação, a verdadeira motivação do crente é justamente aquilo que Jesus fez por nós. É justamente a obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E nós, irmãos, como eu já tenho falado, nós cristãos, nós vivemos entre dois dias. Nós vivemos entre o dia em que Cristo ele foi pendurado diante dos homens e entre o dia em que todos os homens vão se ajoelhar perante Cristo. E essa, irmãos, é a nossa bendita esperança. Essa, irmãos, é a nossa bendita motivação. E o Evangelho, como eu já tenho dito, o Evangelho é tanto o fundamento da nossa fé, como também ele é o meio pelo qual toda a vida cristã pode existir. Porque, irmãos, fora de Jesus Cristo, tudo é absurdo, irmãos. Tudo é um completo absurdo, como já dizia Paulo Júnior. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, ele deve ser motivado por essa coisa, essa única coisa, que é o Evangelho, daquele que derramou o seu próprio sangue por nós. E em um sermão, num dos primeiros cultos do ano, eu introduzi o que seria o início de uma série, né, acerca do verdadeiro Evangelho, e eu comecei falando sobre a importância do Evangelho, a importância dessa boa notícia. E há alguns domingos atrás, né, quem estava aqui, quem lembra, eu falei sobre o pecado, sobre o extremo pecado da humanidade. Quem que não estava aqui no último domingo que eu preguei? Não estava? Tá bom. Não, então pouca gente. Isso é bom, que daí dá pra gente recapitular rapidinho. Mas eu comecei falando da importância do Evangelho, e depois eu continuei falando sobre o pecado, o extremo pecado do homem, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre a ira de Deus. Eu falei, né, no último sermão, Hernani, você não estava aí, Hernani, e eu falei que a boa notícia, ela só é muito bem abraçada, irmã Dirley, se nós tivermos plena consciência da má notícia primeiro. Então, eu até comentei que se eu tivesse como convidado aqui nessa igreja, e eu tivesse apenas uma noite para pregar, eu provavelmente tentaria comprimir, reduzir essa mensagem em um sermão, para ser rápido. Mas como nós estamos em casa, eu estou aqui com os irmãos, nós temos essa oportunidade de sem pressa observar cada um dos pontos importantes dentro desse tema chamado Evangelho. E eu quero, irmãos, que você já comece não esquecendo de algo. O Evangelho, irmãos, de Cristo Jesus, ele é a única mensagem que é capaz de transformar uma vida. Sem Cristo, sem a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus,
uma vida não pode ser transformada. O Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Então eu queria, por gentileza, que você abrisse sua Bíblia comigo, em Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho, ou a jactância? Foi completamente excluído? Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Amém? E para recordar os irmãos, né, o que foi dito no último sermão, eu até recomendo que os irmãos ouçam, né, o sermão que a gente postou no canal do YouTube da igreja. Depois nós vamos mandar o link no grupo para os irmãos. Mas em resumo, a primeira coisa que eu falei, que eu destaquei, foi essa declaração que Paulo dá nesse início, dizendo que todos pecaram, pois todos pecaram. E nós mergulhamos, né, e nós exploramos, né, o significado do pecado. Eu falei que pecado significa literalmente errar o alvo, e eu até usei uma analogia de um jogo de dardos, né, dizendo que nós não só erramos o centro do alvo, como nós erramos o alvo por completo. É como se o alvo estivesse aqui na frente e nós jogássemos para lá. Nós, seres humanos, nós erramos por completo o alvo, seja em obedecer à lei, seja em permanecer na vontade de Deus, seja em glorificar a Deus. Nós erramos o alvo, todos pecaram. E eu falei também que para aqueles que nasceram de novo, essa realidade, ouvir todos pecaram, talvez não causa muito espanto, mas deveria ser motivo ou deveria nos levar a viver uma vida em gratidão e adoração a Deus por tamanha salvação. E eu também falei que para aqueles que não nasceram de novo, esses deveriam tremer de medo e de desespero, porque se eles permanecerem em pecado, se Deus não se mover em favor deles, eles um dia estarão diante de um Deus, cara, que é santo, santo, santo. E eu falei da ignorância do mundo sobre a santidade de Deus. Eu falei como Paulo, nesses primeiros capítulos de Romanos, ele trabalha com toda a sua força intelectual, justamente para convencer os homens, ou para fazer os homens desistirem da sua esperança na carne, e para que os homens eles clamem a Deus por misericórdia. E aí eu falei da importância de nós como igreja pregar sobre pecado, dos pregadores pregarem mais sobre pecado, porque Jesus e os apóstolos pregaram sobre pecado. E não só isso, o Espírito Santo, a tarefa do Espírito Santo, ele justamente veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16 nos diz. E eu falei que o pecado é algo terrível, justamente porque ele não é cometido contra o prefeito da nossa cidade, mas ele é cometido contra o Rei da Glória. E é por isso que o pecado é algo tão terrível, porque ele é cometido contra Deus. E aí eu falei que desde o nascimento nós somos
corrompidos, desde o nascimento os nossos pensamentos são maus. E Davi reconhece muito bem isso em Salmo 51, quando ele diz: pequei contra ti somente. Ou seja, todo pecado que é cometido, no fim das contas, Paulo, é contra Deus. Para pensar, se o homem comete um pecado contra a natureza, no final das contas é contra a criação de Deus, é contra Deus que ele comete. Se um homem comete um pecado contra outro homem, ele está cometendo um pecado, no final das contas, contra Deus. E aí também Davi, ele vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós nascemos em pecado. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Foi basicamente um resumo aí de tudo que eu falei no último sermão. Mas vamos lá. Eu queria começar com uma afirmação, irmãos. Deus é amor. Deus é amor. E essa afirmação, ela não é só uma frase de efeito bonita, mas essa é uma verdade bíblica, é uma verdade da Escritura. Atualmente, Deus é amor é o nome dado a algumas igrejas. Não só isso, naquele para-barro, aquela lâmina do caminhão, o pessoal escreve atrás também: Deus é amor. Não só isso, Deus é amor também é muito falado nos púlpitos ou nas redes sociais, muito discursada. Mas Deus é amor, irmãos, é uma verdade bíblica, 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, diz que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas aí então surge uma pergunta, porque se eu falei que o tema de hoje seria a ira de Deus, surge a pergunta: se Deus é amor, será que o oposto ou o contrário é verdade também? Será que Deus odeia? Será que Deus se ira, Douglas? Será que Deus é um Deus irado? Eis a pergunta que nós precisamos responder hoje. O irmão Gustavo ali já está ansioso pela resposta. Infelizmente, irmãos, nos dias em que nós vivemos hoje, há males que vêm para o bem, mas há bens que vêm para os males também. E a internet é algo maravilhoso, a tecnologia é algo maravilhoso, mas como nós temos a influência do pecado no mundo, no homem, há coisas boas que infelizmente são usadas para o mal. E nós fomos e nós ainda somos muito influenciados por pregações, hoje não tanto da televisão, mas ainda tem na televisão, mas principalmente pelas redes sociais, pela internet. Nós somos muito influenciados pelas pregações que nós ouvimos, seja podcast, seja aqueles textos gerados. E muitos pregadores, muitos evangelistas, ao longo dos anos, eles vêm falando, e eles já têm falado algumas coisas um pouco equivocadas. Como, por exemplo, muitos deles vêm e eles começam dizendo assim: olha, a primeira coisa que você precisa saber é que Deus não é um Deus irado. Não sei se você conhece bem, mas eu conheço bem, eu cresci ouvindo essa frase que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa é uma frase linda que muitos de nós ouvimos, crescemos ouvindo. E eu sei que talvez isso pode ofender você, mas tudo isso não passa de um absurdo. A Bíblia diz, e eu queria que você acompanhasse comigo no Salmo de número 7, no versículo 11. O Bruno vai colocar para nós. Eu quero que hoje, eu e você, a gente olhe para alguns textos bíblicos que nos mostrem, ou que nos mostram o ódio de Deus sendo manifesto. E o ódio de Deus, ele é manifesto não somente sobre as obras más dos homens, mas ele também é manifesto contra aqueles que cometem essas obras. Salmo 7, no versículo 11 diz que Deus é justo juiz, Deus que sente indignação
todos os dias. Em algumas traduções está diferente, em outra tradução diz assim, está escrito que Deus é um Deus irado todos os dias. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus ele não precisa da nossa propaganda. Deus ele não carece, ou ele não precisa do nosso marketing para ele ser bem aceito. Deus não é alguém que precisa de relações públicas para que as pessoas se aproximem ou gostem dele. Deus ele não precisa que nós peguemos ele ou a mensagem dele e façamos ele se tornar, ainda mais nos dias de hoje, politicamente correto. Se a Bíblia diz que Deus é um Deus que é irado, o que nos cabe então, como servos e discípulos desse Deus, é louvar a Deus, é adorar a Deus, é se prostrar em adoração diante dele, justamente por quem ele é. Deus, irmãos, não é só um Deus irado, como é um Deus que odeia. Então aí você pode me dizer, claro, não, Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Como eu disse, essa frase ela é muito bonita na biografia de um Instagram e é bem bonita estampada numa camiseta. Mas não é uma frase bíblica, porque é verdade que Deus revela a sua ira sobre toda a iniquidade. Como está, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 18. Mas não só contra a iniquidade. Se você olhar no Salmo 5 e no versículo 5, nós vamos ver claramente que diz assim, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Em outra tradução diz, tu odeias todos os que praticam o mal. E aí eu pergunto para você, será que aqui está escrito que Deus odeia o pecado ou o pecador? Alguém pode se levantar e dizer, pera lá, mas a Bíblia em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, essa é uma verdade bíblica. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Salmo 5, como Salmo 7, também é uma verdade bíblica. E aí, como é que fica? Como é que fica? Como é que nós lidamos com essas duas verdades bíblicas? Deus, irmãos, ele é misericordioso. Deus, ele é um Deus amoroso. Deus de fato é amor. Mas esse Deus amoroso, ele também odeia e ele está irado. Imagine uma moeda. A moeda ela tem duas faces, E que a gente chama de cara e coroa. E quando você olha para um lado da moeda, você não consegue enxergar o outro lado da moeda. Mas isso não significa que ele não está lá. Faz parte da mesma moeda. Então nós, irmãos, nós não podemos só considerar a parte que mais nos agrada da mensagem de Deus. Nós não podemos considerar apenas um lado da história, ou apenas um lado da moeda. Nós precisamos abraçar a história toda. Nós precisamos abraçar, como foi o tema da nossa conferência no início do ano, o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Nós não podemos querer apenas as partes que mais nós gostamos, porque Atos, no capítulo 20 e no versículo 27, diz, porque nunca deixei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. Nós precisamos querer todo o conselho de Deus. Nós não só podemos querer, e o mundo ele distorce aquilo que é bom. O mundo ele quer apenas o Deus é amor, mas o mundo não aceita o Deus é justo, porque isso nos ofende, isso vai contra o nosso gosto. E esse é um dos problemas dos nossos dias. Eu queria usar uma ilustração. O pastor Paul Washer, ele conta que certa vez ele pregou um sermão em uma igreja, e nesse sermão ele pregou o sermão todo sobre a santidade de Deus. E aí no final do culto chegou 3 jovens
e falaram para ele assim: nós temos um problema com você, porque você pregou um sermão inteiro sobre a santidade de Deus, mas você em nenhum momento falou que Deus é amor, você não falou em nenhum momento sobre o amor de Deus. E aí ele olha, né, com muita paciência para esses jovens e ele diz: jovens, no sermão passado eu preguei um sermão inteiro sobre a bondade e sobre o amor de Deus, e eu nem sequer mencionei a santidade de Deus, e vocês não tiveram problema com isso. Mas agora que eu preguei um sermão inteiro sobre a santidade de Deus, vocês têm problema. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante, porque é de fato o que acontece. Os homens, eles tendem a sempre considerar apenas um lado da história, mas nós precisamos entender quando a Escritura ela diz que nós precisamos do pleno conhecimento. E aí, como eu disse no meu sermão passado, nós chegamos na parte, nós vamos chegar ainda, né, na parte mais apreciada por todos nós, que é falar sobre o amor de Deus, que é falar sobre a bondade de Deus. Mas eu volto a dizer que para que nós apreciemos o amor de Deus, nós precisamos compreender e crer que o nosso pecado, irmãos, ele é imenso. O nosso pecado é imenso. A Bíblia dá testemunho disso em Lucas, você vai poder ver isso, Lucas no capítulo 7, versículo 47, diz que se nós cremos que nós somos pouquinho pecadores, nós vamos amar pouquinho a Deus. Mas se nós compreendermos que nós somos muito pecadores, nós amaremos ainda mais a Deus. O nosso amor se tornará cada vez maior, cada vez maior. E aí o que acontece é que os pregadores da nossa geração e ao longo desses anos, muitas vezes eles vêm e eles falam que nós somos bons, ou que nós não somos tão maus assim, e até que nós somos inocentes. E com isso eles estão negando a mensagem de Cristo. Eles estão nos impedindo de ver o Senhor. O irmão Albertinho e a irmã Flávia, nós estávamos quinta-feira aqui na escola, e nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre a mensagem do anticristo. O espírito do anticristo que está em nosso meio, que não vem lá do mundo, não, vem aqui de dentro da igreja. O espírito do anticristo que nega a mensagem do Cristo. Não, tiramos o Cristo, ficamos apenas com uma parte da mensagem. Não, vamos pregar sobre negar a si mesmo. Não, vamos pregar somente sobre a graça, porque é isso que atrai as pessoas. Mas com isso nós negamos a mensagem da cruz, e nós não podemos fazer isso. E como isso é perigoso, e nós precisamos estar atentos, porque em nosso meio o espírito do anticristo, a mensagem que nega Cristo, ela vem se infiltrando ao longo da história, ao longo dos tempos, e ainda no nosso meio, nos dias de hoje. A única maneira, irmãos, de nós apreciar realmente o amor de Deus, a graça de Deus, é vendo, é olhando para a nossa, é compreendendo a nossa profunda escuridão, a escuridão do homem. E quando nós vemos a profunda escuridão do nosso próprio coração, então nós damos conta de que Deus, Ele se moveu por amor a nós. E é isso que nos faz adorá-lo em espírito. É isso que nos faz adorá-lo em verdade. É isso que nos faz adorá-lo com uma imensa admiração. É por isso que você vai ver na Escritura aquela famosa história, a famosa passagem da mulher que quebra aquele vaso caro. E que nós cantamos por vezes na igreja, que eu falei na última vez. Quem muito entende o quanto foi perdoado, esse muito ama. E ele ele não faz conta de quanto custa um vaso de perfume caro. Por quê? Porque aquele a quem eu vou derramar esse óleo vale muito mais. Vale muito mais. Um dia um homem, um jovem, se levantou numa universidade e perguntou para o pastor Paul Washer, dizendo assim:
Eu não entendo como é que pode um homem numa cruz, pagar pelo pecado de toda a humanidade. E aí ele diz: jovem, que bela pergunta você me fez. É porque aquele homem, aquele único homem, vale mais do que todos os outros homens juntos. Aquele único homem vale mais que todos os outros juntos. E é por isso, irmãos, que nós precisamos compreender a profunda escuridão do nosso coração, para que a gente possa amar a Deus mais. Eu não quero pôr um fardo maior do que a Escritura coloca, mas eu quero bater nisso. E eu queria trazer uma outra ilustração. Eu até falei isso para o pai hoje de tarde, né? Eu não sei como é que está o tempo lá fora agora, mas imagina que o tempo está bom, não sei se está nublado, mas imagina que o tempo lá fora está bom e que o céu está estrelado. E você vai lá fora e você olha para as estrelas e aí você começa a desfrutar da beleza das estrelas. O brilho das estrelas é algo que nos encanta. Mas aí você consegue desfrutar desse brilho das estrelas justamente porque elas estão em meio a uma vasta escuridão. E aí o que se destaca é o brilho da estrela. Mas aí tem o dia. O dia chega e as estrelas somem. Será que Deus pega um cesto, coloca as estrelas dentro do cesto e Ele guarda as estrelas e aí de noite Ele vem e joga elas de novo? Obviamente que não. O que acontece é que durante o dia há muita luz. E como há muita luz, então nós não conseguimos olhar e contemplar as estrelas. E eu uso isso para ilustrar, dizendo que nós só vamos conseguir ver a beleza das estrelas do amor de Deus, as estrelas da graça de Deus, do amor de Deus, não quando o nosso dia está iluminadinho demais, mas justamente quando nós compreendemos a escuridão na qual nós, homens, nos encontramos. É nesse lugar que nós olhamos e uau, como brilha o amor de Deus. Talvez você vai ficar um pouquinho irritado comigo, porque tanto no último sermão como nesse, eu tenho falado sobre pecado e como nós somos ruins, nós somos maus, nós somos inimigos, nós somos odiadores de Deus. Parece que como eu disse, só estou vendo um lado da moeda. Mas a verdade é que eu preciso ter como objetivo, assim como eu entendo ser o objetivo de Paulo, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, é como se Paulo, e eu falei isso, né? Que é como se Paulo ele cavasse um buraco e ele quisesse jogar todos os homens dentro, para que nenhum homem tivesse qualquer esperança na força do seu braço, nenhuma esperança na sua carne, mas para que sim os homens clamassem a Deus por misericórdia. Era isso que Paulo queria e é isso que eu quero também. Eu não quero que nós, irmãos, tenhamos qualquer tipo de alívio na nossa carne. Eu não quero que nenhum de nós tenhamos segurança nas nossas boas obras. Eu quero que a nossa segurança esteja na bondade e na graça de Deus. Eu quero que a nossa segurança esteja na obra de Cristo Jesus. Eu preciso mostrar para mim e para você, não é só para você, mas é para mim, o quão escura é a nossa noite, quão esperança é a nossa situação, a situação do homem no mundo lá fora, justamente para que quando a gente fale sobre Jesus, seja aqui dentro, seja lá fora, a gente fique cheio de admiração. O único motivo pela qual eu e você, irmãos, nós não amamos a Deus como Ele merece ser amado, é porque nós não entendemos quanto perdão foi derramado por nós. Quanto mais nós vemos o nosso pecado, mais nós vemos o quanto Deus merece ser amado. Quanto mais vemos o nosso pecado, mais nós vemos o quanto Deus merece ser amado.
E eu quero dar mais uma... Hoje eu estou cheio de ilustração. Imagina, irmão, que eu estivesse aqui e o meu molho de chave é do Thor, ó, que bonito. Imagina que eu estivesse com um molho de chaves aqui e eu ficasse balançando aqui. E aí eu ficasse por horas e por horas e por horas. E aí eu pergunto para você, olha, o som dessa chave, ela traz alguma alegria, traz alguma satisfação, traz alguma esperança para você? Porque, irmão, eu tenho certeza que vai passar algumas horas e você não vai aguentar mais. Mas sabe por que o som dessas chaves não nos traz alegria ou não nos traz esperança? É porque nós não estamos trancados em uma masmorra. Porque se eu estivesse balançando as chaves em uma prisão, com um monte de homens encarcerados, eu tenho certeza que isso seria motivo de alegria. Eu tenho certeza que isso seria motivo de muita esperança. E eu uso isso para ilustrar, irmãos, que nós não entendemos, talvez ainda, a alegria da salvação, a esperança da obra de Jesus, porque nós não temos consciência do quão presos nós estávamos, ou de quão presos muitos ainda aqui estão. Muitos pregadores não falam de pecado porque eles são tão éticos, eles são tão corretinhos, politicamente corretos. É como um médico que não fala para o paciente que ele está morrendo e que ele precisa se tratar, que ele precisa da cura. Você sabe, irmão, nós por algumas vezes, talvez nós falamos aqui na igreja sobre a lei de Deus. Deus deu uma lei ao homem, uma lei a ser seguida. E você sabe qual que é o propósito da lei? O propósito da lei não era para que, e ainda continua não sendo, que a gente cumpra toda ela, para que a gente seja salvo. O propósito da lei não é nos trazer salvação. O propósito da lei é mostrar para a gente que sem Jesus a gente não consegue. O propósito da lei é mostrar para nós que nós somos pecadores, a ponto de que a gente precisa desesperadamente correr para Cristo. Até porque a gente não consegue cumprir nada da lei sem Cristo. Nós não conseguimos cumprir nada da lei sem o Espírito Santo. E é por isso que eu creio que nós precisamos nos humilhar cada vez mais. Nós precisamos pregar para os homens, para que os homens se humilhem totalmente a ponto de correrem para Cristo, a ponto de eles reconhecerem o quão pecador eles são, quão pecadores nós somos, para que daí a gente, quando fale, Karen, sobre o amor de Deus, a gente possa, e os homens possam gritar: como é maravilhosa a graça daquele que me salvou. Quando você retira do homem toda a escuridão que há dentro dele, você tira a glória do Evangelho que existe para iluminar o homem. Quando você tira a escuridão de dentro do homem, ou você tenta tirar, você tira a glória do Evangelho que existe justamente para iluminar o homem, para transformar o homem. Por que os homens não buscam um Salvador? Porque na maioria das vezes o homem é tratado como legal. Porque muitas vezes, Paulo, o homem é tratado como alguém que só precisa ser ajustado aqui, lá, e aí tá bom. E aí Jesus está no topo da lista, né? E aí eu preciso ajustar isso aqui, pá, e daí Jesus. E aí quando eu termino de ajustar, opa, aí agora eu estou melhor. Irmãos, Jesus não veio para nos dar uma vida melhor. Jesus veio para que a gente negue a nossa vida, morra para a nossa vida e abrace a vida dele. Porque não é você em você a esperança da glória, mas é Cristo em você a esperança da glória. Amém? Vocês estão aí ainda? Irmãos, Jesus nunca disse que quem quer salvar a sua vida deve ganhar ela. Mas quem quer ganhar a sua vida, conforme Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida,
a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. E aí eu não sei se você já parou para pensar, né? Nós fazemos, eu agora não consigo ir mais, mas nós fazemos um trabalho na comunidade terapêutica. E não só aqui, mas ao longo da nossa caminhada na igreja, nós vimos muitos homens e mulheres que outrora eram drogados, homens e mulheres drogados, homens e mulheres que se prostituíam, até mesmo homens e mulheres assassinos, mas que quando eles se convertiam e eles vinham para Deus, era impressionante o como eles demonstravam um zelo, um amor muito especial por Deus. Há quem diga que é o primeiro amor, mas para aqueles que vieram, irmãos, desses lugares de vício, da prostituição, parece que o zelo e o amor, a admiração por Deus, quando se converte, parece que é algo especial. Isso porque eles não vieram de uma organização religiosa ou de um clube social, que eles pretendem ser certinhos e serem merecedores do amor de Deus. Na verdade, esses homens e mulheres vieram da lama, eles vieram do esgoto. E Cristo não é só uma coisa que eles têm, Cristo é tudo que eles têm. E é por isso que esse amor, esse zelo, ele é algo que explode no coração. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos clamar e pedir que Deus nos dê essa consciência. Nos dê essa consciência de onde foi que Ele nos tirou. Muitos de nós temos lindos testemunhos, né? Mas por vezes nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. E nós precisamos pedir para que Deus nos lembre. E talvez você não tenha uma história de vício, talvez você não tenha uma história de prostituição, talvez você não tenha uma história de assassinato, de homicídio, mas como nós falamos no último sermão, todos pecaram, não há um bom sequer, não há quem pratique o bem. Ou seja, nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos mostre o quão pecadores, o quão imerecedores, o quão perversos nós somos e daquele lamaçal que Ele nos tirou, para que a gente comece a amar a Deus. E é por isso, irmãos, que eu continuo, preciso ser rápido. A ira de Deus, ela é uma resposta, irmãos, justamente contra a nossa impiedade. A ira de Deus é uma resposta contra a impiedade do homem. Se eu abrisse as notícias aqui no meu Instagram, perto de você, eu estou sentado aqui perto de você, e eu começo a abrir as notícias do Instagram, ou eu abro o jornal, o noticiário, e eu olho para você com aquele olhar de riso, com aquele olhar de brilho nos olhos, e eu olho para você e digo assim: você viu isso aqui? Um abuso sexual em abrigos e nas ruas vira outro pesadelo no Rio Grande do Sul. O que você pensaria de mim? Se eu olhasse para uma notícia dessa e ficasse sorridente e com os olhos brilhando, certamente você olharia para mim e diria: você é doente, você tem algum problema mental. Você deveria olhar para isso aqui, porque em meio a tanta calamidade ainda tem gente se aproveitando do outro. Você deveria olhar para isso aqui e ficar irado. Você deveria ficar irado. Mas aí eu volto à questão. Eu e você devemos ficar irado com essa notícia, mas quando nós falamos que Deus odeia e Deus está irado, quando Ele vê a iniquidade, a maldade do ser humano todo santo dia, será que Deus não teria o direito de ficar irado? Todos os dias no noticiário de Deus, a maldade, a iniquidade, a pais que matam seus filhos e filhos que matam seus pais.
E se nós devemos ficar irados com tamanha injustiça, quem dirá o Deus que nós servimos se ira todos os dias olhando para essa iniquidade, olhando para esse mal? Irmãos, eu com muita certeza, com muita confiança, eu afirmo para você que Deus está irado todo dia. E Deus está tão irado que no dia em que Ele recuar a misericórdia dEle, o dia que Deus recuar a mão de misericórdia dEle, até mesmo os grandes líderes do mundo, até mesmo os grandes capitães do mundo, eles vão cumprir o que a Bíblia diz, Douglas, lá em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 14 até o 17, que diz assim, olha só: o céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres, esconderão-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Sabe o que é os grandes líderes preferirem que uma montanha caia sobre eles do que a ira de Deus e a ira do Cordeiro cair sobre eles? Deus está irado. O que eu e você pensamos ou pensaríamos se o nosso Deus ele olhasse para as maldades, as atrocidades que acontecem, que aconteceram no campo de concentração nazista? Se Deus olhasse para aquele acontecimento, para aquele evento, e Deus ele ficasse apático, Deus ele ficasse neutro, será que alguém aqui poderia dar um abraço amigo no Hitler, dizendo: vem aqui, meu amigo? Será que algum de nós poderíamos olhar para o nosso mundo e ver que tem milhões de bebês sendo assassinados todo santo dia e ficarmos indiferentes? Irmãos, Deus não está contente ainda. Deus está irado. Deus está irado. E Deus seria imoral se Ele não tivesse irado. Assim como eu seria imoral se eu olhasse para uma notícia de uma violência infantil e eu fosse capaz de rir. Ninguém deveria ficar neutro, e ainda tem gente que fica neutro, né? Quando se pergunta: olha, o que você acha daquilo que aconteceu lá? Você leu o que aconteceu lá no Holocausto? Sim, eu li, sim. Nossa, que terrível, né? E aí, o que você acha? Não. Eu não tenho muito o que dizer, porque foi Hitler, né? Não fui eu. O que eu posso dizer do aborto? Todo mundo é livre, né? Cada um faz o que quiser, é isso aí. Será que nós deveríamos ficar neutros? Será que Deus está neutro? Deus olhando para a violência contra crianças, contra mulheres, contra os homens. O quanto Deus deveria ficar irado? E Deus, irmãos, como eu disse, Deus não está só irado contra os homens que são tipo Hitler, mas Ele está irado contra todos nós, porque todos nós somos ou carregamos ofensas. Todos nós cometemos crimes contra a criação de Deus e contra Deus. Você pode até não acreditar nisso, mas eu convido você a olhar para a Bíblia, olhar para a Escritura. Resolver não acreditar ou não olhar para a Bíblia é até algo que você espera de alguém que não se converteu, de alguém que se diz ateu ou agnóstico. Mas não acreditar nisso, ou não querer olhar para a Escritura, não deveria ser a atitude de nós cristãos, que dizemos seguir a Cristo. Por mais, irmãos, por mais dura que seja essa verdade. O Salmo 5 que nós lemos,
e que eu recomendo que você leia e leia em casa, ele não diz que o ódio de Deus ele é direcionado à iniquidade ou ao pecado, mas que a ira do Todo-Poderoso é direcionada ao homem que comete pecado. E Jesus, irmãos, o nosso amado, o nosso humilde, o nosso querido Jesus, um dia em João relata isso no seu Evangelho, João 3,36. Jesus disse: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas o que é ira? O que é ira? Falei, mas não falei o que é ira. O que seria a ira? Em hebraico, a ira de Deus ele vem de uma palavra que significa literalmente o bufar das narinas. Sabe aquela criança, né, que você olha para ela e você repreende ela e ela faz assim: não quero. Quando nós falamos da ira de Deus, essa palavra ela significa basicamente isso, o bufar das narinas. Mas imagina a cena, beleza, eu fiz você imaginar uma criança bufando, mas eu quero que você imagine que você está numa fazenda, e nessa fazenda tem uma criação de touro, de raça. E aí você um dia vai fazer uma visita nessa fazenda, e aí o fazendeiro chega para você e diz: olha, esse lugar aqui pode ser visitado, fica tranquilo, ó, tem aqui um guia de passeio, mas ó, toma cuidado, porque no momento que você passar pelos touros, se você vê que o touro dá uma bufada, meu amigo, é melhor você correr, porque a festa acabou. Se você correr, o bicho pega, e se você ficar, o bicho come. Corre. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, como o bufar das narinas, fala de um Deus ou de uma divindade que ele está tão irado, que somente o hálito da sua boca faz com que as montanhas se derretam. Essa é a ira de Deus. Irmãos, Deus ele vem com ódio, e Deus ele vem com ira contra o mal. E há quem diga: glória a Deus. Mas eu te digo, nós somos maus. Se você não nasceu de novo, meu amigo, há um grande risco. E nós precisamos, irmãos, ser alertados sobre isso. Os homens precisam saber disso. Deus ele estende a sua mão de misericórdia todos os dias. Nós falamos várias vezes que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então é como se a mão de misericórdia de Deus estivesse todos os dias estendida aqui para homens e mulheres teimosos, para homens e mulheres desobedientes. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a ira de Deus está vindo sobre o mundo. A ira de Deus está vindo sobre o mundo. É como se uma mão de Deus segurasse a sua ira, e como se a outra mão de Deus estivesse chamando os homens: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha, venham a mim e se arrependam, venham a mim, venham ao encontro da salvação. Mas tem um porém, irmãos. Um dia as duas mãos serão abaixadas, e os homens não poderão mais ir a Deus, e muito menos a justiça de Deus vai ser evitada de cair sobre o homem. É por isso que eu acredito, e nós estávamos conversando hoje à tarde, eu e o pai, que no nosso evangelismo, essa precisa ser a mensagem clara na nossa cabeça. Nós que vamos pregar, seja na rua, seja nas redes sociais, seja no trabalho, nós precisamos, no nosso evangelismo, nós precisamos, irmãos, ensinar as pessoas quem Deus é. Mas como nós ensinaremos sobre quem Deus é se nós não sabemos quem Deus é, nós não conhecemos a Deus, ou conhecemos apenas um lado da moeda?
Sabe, o evangelho não começa com o homem, mas começa justamente com quem Deus é. É muito mais fácil eu chegar para alguém e dizer, Deus te ama. Difícil é chegar e dizer, ó, Deus está irado, você está perdido, Deus é santo, Deus é justo. E se você não se arrepender, você está perdido. Esse que está o problema, sabe? Se Deus não fosse, irmãos, quem Deus é, o pecado não seria o problema que ele é. E isso que eu estou falando causa espanto e parece uma verdade nova. Mas, irmãos, João pregava assim. Ele chamava as pessoas para o arrependimento, irmãos. Ele chamava as pessoas para o arrependimento e ele anunciava, ele era a voz que clamava no deserto. Ele anunciava para que as pessoas se arrependessem. É porque um arrependido ama a Deus, não alguém que ama a Deus se arrepende. Faz sentido? Então, o pecado, irmãos, ele não é visto talvez mais como um problema, porque talvez o homem e nós não conhecemos de fato quem Deus é. A santidade, a justiça de Deus. O pecado é o que é justamente porque Deus não é apenas amor. E aí virou jargão, Deus não é amor, mas é justiça. Irmãos, Deus não é só amor, Deus é santidade. Deus é justiça. Saiba de uma coisa, irmão, tenha isso em mente. Se você nasceu de novo, se você sabe que Deus te salvou, saiba que Deus não salvou Deus não salvou você somente do pecado, mas Deus salvou eu e você dele mesmo. Deus nos salvou dele mesmo, da sua ira. Muitos dizem, e eu já estou terminando, muitos dizem que o pecado, ou que o inferno, ele é o inferno porque Deus não está lá. Ou melhor, muitos dizem que o céu é o céu porque Deus está lá. E isso é verdade. O céu só é bom porque Deus está lá. Só que o inferno não é um inferno porque Deus não está lá. O inferno é justamente a ira de Deus. O inferno é justamente a justiça de Deus. Ou você acha que o diabo é que manda no inferno? Até o diabo é o diabo de Deus. Você acha que o diabo governa e manda em alguma coisa? É por isso que o problema do homem não é o diabo, irmão. O problema do homem é o homem. O problema do homem é o pecado. Nós estávamos falando quinta-feira. Você acha que falta comida no mundo para que a fome seja saciada? Você acha que falta dinheiro no mundo porque tem muitas pessoas sem dinheiro? Não, irmãos. Não falta dinheiro, não falta comida, não falta emprego. O que falta, irmão? Então por que o mundo está como está? Porque o problema do homem é o pecado. E é por isso que a nossa bendita esperança é o dia em que Cristo virá e que todos os homens estarão prostrados diante dele, e o dia em que ele começar a restaurar todas as coisas, e o dia em que nós trabalharemos sem a influência do pecado, o dia em que nós o amaremos sem vê-lo como uma sombra, como quem um espelho, mas nós o veremos de fato como ele é. Eu sei que tudo isso que eu estou falando parece algo novo, mas eu quero convidar você, irmãos, a estudar mais a Bíblia, a estudar mais o que homens antigos falavam. Os velhos pregadores, eles falavam sobre isso. Mas hoje o desejo de possuir uma igreja mais grande, maior, faz com que a mensagem sobre a ira de Deus ela seja afastada do púlpito. Alguém pode dizer que Deus é amor e por isso que Deus não pode odiar, e eu digo que Deus, justamente porque Ele é amor, é que Ele odeia.
E Deus não só odeia, como Ele deve odiar. O ponto aqui é, você ama os judeus, então você odeia o holocausto. Você ama as crianças, você ama os bebês, então você odeia o aborto. E aí muitos de nós falamos que odiamos coisas perversas por causa do amor que a gente tem por algumas coisas, né? Eu amo isso aqui, então eu odeio que façam mal sobre isso. Mas nós temos dificuldade, nós achamos estranho quando nós dizemos que Deus odeia. Mas justamente porque Ele ama é que Ele deve odiar. E aí eu termino dizendo que Deus ama tudo aquilo que é lindo. Deus ama tudo aquilo que é amável. Deus ama tudo aquilo que é excelente. Em outras palavras, Deus Ele ama tudo aquilo que é semelhante a Ele. E aí que mora o problema. Porque muitas vezes o homem acha que tem o direito de amar tudo aquilo que ele escolhe amar, mas nós pensamos que Deus Ele deve amar tudo que a gente quer amar. Deus ama tudo aquilo que é semelhante a Ele, irmãos. Por quê? Porque Ele é um Deus perfeito. Deus é um Deus absolutamente perfeito. E é justamente por isso que Ele vem com ira contra tudo aquilo que contradiz a sua natureza e a sua vontade. E estes somos nós. Cada pessoa que já andou na face da terra tem quebrado cada lei que Deus criou. E se nós não entendermos isso, nós não entendemos o cristianismo. Ou talvez, como eu falei no sermão passado, nós entendemos o suficiente para estar num banco da igreja, mas não para seguir a Cristo. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E eu queria concluir com isso. Como eu disse, a parte boa vai vir. Mas eu preciso que você, irmão, eu preciso que essa mensagem nos encha como igreja de temor. Porque é o que muito falta em nosso meio. Nos falta temor. E não confunda temor com ficar com os braços cruzados sério. Porque isso não é temor. Nos falta zelo pela presença. Nos falta devoção. Nos falta prática de boas obras. Nós estávamos falando esse final de semana, né? Nós fomos viajar e como nós precisamos de pessoas com bom testemunho, né? Meu Deus, irmão. Tem uns crentes que não dá para dizer que é crente, irmão. Porque dá mau testemunho. E nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos, e as boas obras, elas partem de um entendimento do quão amado nós fomos, do quão perdoados nós fomos. Igor, por que falar da ira de Deus? Por que ficar batendo nisso? Porque nós precisamos nos encher de temor, porque nós precisamos nos humilhar. O verdadeiro cristão não é aquele que se arrepende uma vez e está tudo bem. O verdadeiro cristão é aquele que se arrepende e continua se arrependendo até que Ele venha. E nós precisamos continuar todos os dias nos arrependendo. Nós precisamos continuar todos os dias buscando amar a Deus, buscando a viver em santidade. Por isso eu queria convidar você a se pôr em pé. Deu certinho o tempo.